Olá pessoal, e hoje nós vamos tratar do tema por que nós precisamos de fortalecer cada vez mais as universidades públicas no Brasil, mas precisamos que ela também se modernize para o mundo que nos espera. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá pessoal, e nós estamos dando continuidade aqui aos vídeos que nós estamos fazendo aqui, falando um pouco da nossa trajetória na Universidade Federal do Norte do Tocantins e falando um pouco agora, a minha visão agora depois que eu me aposentei agora em dezembro, e esse vai ser o penúltimo vídeo que nós vamos fazer aqui tratando da minha vida, né, dentro da academia, que foi, né, que é o que eu fiz até hoje de mais importante, que eu tenho uma gratidão imensa pela oportunidade que eu tive dentro da universidade. E eu gostaria de falar um pouco, né, alertar as pessoas sobre a importância das universidades públicas no Brasil. Se a gente fizer um histórico da educação brasileira, foi feito há mais de 40 anos aí, foi feita uma grande expansão. A educação na Constituição de 88 é um direito de todos e isso foi bastante incentivado para que ninguém ficasse fora, né, das escolas no Brasil. E houve uma expansão muito grande, mas infelizmente foi feita uma expansão sem um investimento, né? Eu até acho que o investimento não é pouco, mas ele talvez não é usado na forma que deveria ser, e nós fomos perdendo qualidade. Antigamente, quando você falava numa escola, na primária, ginasial, e o científico chamado antigamente, nas escolas públicas, né, eram as escolas que mais aprovavam, era o top, era o que tinha de melhor. E essas escolas foram massificadas, com pouco investimento, pouco professor, e aí a coisa hoje, basicamente, quem domina o ensino fundamental e médio no Brasil de qualidade é a iniciativa privada. Infelizmente, nós temos escolas públicas excelentes, mas elas passaram a ser uma exceção e não uma regra. Nas universidades públicas, a gente caminha para um processo muito parecido, e o que a gente mais ouve falar as pessoas falam mal das universidades públicas, acham que elas serão facilmente substituídas pelas universidades privadas, assim como o exemplo que eles dão vai acontecer o mesmo que aconteceu com o ensino fundamental e médio. Não tem problema, deixa o ensino público ficar ruim, porque quem pode vai ter ensino de qualidade nas escolas ditas aí privadas ou particulares. Primeiro que você restringe a uma pequena parte da população que está recebendo uma educação de qualidade. Isso é uma bomba relógio que está para explodir, que é a falta de preparo da nossa juventude. Mas quando a gente trata de universidade, a coisa vai muito além da formação de profissionais. As universidades públicas brasileiras, elas são responsáveis por mais de 95% da ciência que se produz nesse país, no desenvolvimento tecnológico desse país. Vai e vem aquela lenda, nos países desenvolvidos, quem faz ciência e desenvolve tecnologia é iniciativa privada. É falso, isso não é verdade, isso é ilusão. As pessoas estão vendendo isso. Isso é uma falácia. Os países desenvolvidos do mundo todo,
O desenvolvimento, a ciência que interessa para o desenvolvimento do país, ele é feita nas instituições públicas. Mesmo aquilo que é feito na entidade privada, tem lei que exige uma validação numa entidade pública e independente. E destruir, como está sendo feito, abandonar as universidades públicas, é abandonar o desenvolvimento científico e tecnológico desse país. Agora, eu concordo que a universidade ela não pode viver isolada, com o professor achando que pode tudo e que ele não precisa de olhar à sua volta para entender não o que ele acha que é preciso de ser feito, mas ouvir a população, ouvir a iniciativa privada, para que ele sim, ele tenha, né, na sua cabeça o que vai ser útil, o que ele precisa de fazer para desenvolver esse país. A universidade também precisa de mudar. Não dá para jogar dinheiro dentro da universidade hoje com a mentalidade que muitos ainda têm. Isso é fato. Nós não podemos querer que salve a universidade, que os governos invistam na universidade do jeito que ela está. Não pode. Ela tem que mudar. Tem que valer mérito. Não dá mais para você contratar um professor para ele ir lá dar 8 aulinhas por semana e desaparecer. E isso acontece nas universidades ainda, infelizmente. É fato. E é triste e preocupante. Mas ao povo brasileiro, o que precisa é entender que as universidades não podem ser abandonadas. Não podem e não devem. E quem está dentro da universidade precisa de entender que ele está ali com dinheiro do povo. Quem paga para ele é o povo e ele tem que dar resposta para o povo. Para as entidades privadas que estão precisando de tecnologia, que ele tem que ir lá buscar fazer parceria com a iniciativa privada, não para ele desenvolver pesquisa e dar de graça, mas fazer um esquema de mão dupla. A grande ameaça para o desenvolvimento desse país é o abandono das instituições públicas de ensino que formam pessoas extremamente bem qualificadas, mas principalmente que geram ciência. Ficar sentado no grupo de WhatsApp dizendo que a universidade pública foi tomada pela ideologia política, que só tem maconheiro e outras coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, não vai resolver o problema. Primeiro, que isso não é verdade. E segundo, tá, que o abandono das universidades e a falta de que as pessoas apoiem e cobrem uma universidade com uma nova mentalidade é o que vai salvar esse país. E o que está acontecendo agora, se as pessoas não mudarem, vai afundar esse país, porque ele vai virar dependente de tecnologia, como já foi há 40, 50 anos atrás, que dependia de tudo de outros países. Nós vamos voltar a viver o colonialismo científico e tecnológico, apoiado, infelizmente, por muitas pessoas do setor produtivo e muitas pessoas da turma do WhatsApp, que só fala asneira, boa parte, sem nunca ter posto o pé dentro de uma universidade pública e usa a universidade sem saber que está usando conhecimento gerado por ela. Mudar a universidade, corrigir, dar novos rumos é uma obrigação de todos nós. Deixar que ela se acabe é uma tolice de quem mais precisa dela. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.